Começa agora o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado Piraci Oliveira continuando suas explicações sobre a reforma tributária do consumo. O economista Otto Nogami trazendo informações da área econômica e orientando empresários e empreendedores. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o Dr. Luciano Dib, presidente do Instituto Mais Identidade. Fique conosco. Dia 2 de agosto, sexta-feira, o governo americano divulgou o resultado sobre o mercado de trabalho norte-americano, o famoso payroll. E o payroll veio abaixo daquilo que o mercado estava esperando. Esse resultado, abaixo daquilo que era esperado, causou uma certa frição. Por quê? Porque isso é uma sinalização, sem dúvida alguma, de que há um arrefecimento na atividade econômica. Entretanto, a semana começa, logo na segunda-feira, com a Bolsa do Japão simplesmente derretendo. E aí surgiu a grande questão. Por que isso estava acontecendo? Sem dúvida alguma, há uma relação direta com esse anúncio, né, do resultado do mercado de trabalho norte-americano, sinalizando a queda na atividade econômica, porque isso significa o quê? Significa que, presumivelmente, a economia americana poderia estar entrando num processo recessivo. E isso criou uma preocupação muito grande, principalmente no mercado bursátil japonês, onde as ações chegaram a cair surpreendentemente, inclusive a Bolsa do Japão tendo que acionar o Circuit Breaker. O Circuit Breaker é exatamente a paralisação das negociações quando se ultrapassa 10%, seja para cima, seja para baixo. O que aconteceu na segunda-feira foi essa queda substancial, acionando o Circuit Breaker, e isso simplesmente criou um rastilho de pólvora que acabou afetando toda a economia mundial. A Bolsa Europeia, a Bolsa Brasileira, a Bolsa Norte-Americana, todas elas simplesmente derretendo, como se costuma falar no jargão do mercado financeiro. A grande questão é, será que o simples fato de haver uma redução na empregabilidade num determinado mercado, isso é realmente a sinalização de uma crise mais profunda? A discussão ela começa a surgir justamente pelo fato de que nos dias de hoje a notícia realmente ela se espalha com uma rapidez inimaginável. E isso acaba criando expectativas cada vez mais intensas, que principalmente no que diz respeito ao mercado especulativo, especificamente no mercado de ações, isso pode realmente acabar criando expectativas negativas e a grande preocupação de se desfazer desses ativos antes que eles acabem desvalorizando mais ainda. É importante observar que na terça-feira o mercado mundial já abre com uma certa normalidade e, curiosamente, o próprio mercado japonês, que criou todo esse frisson no mercado mundial, ele começou a apresentar altas significativas também, tendo inclusive que acionar o Circuit Breaker no processo de alta dos papéis. Quarta-feira, o mercado já está bem mais normal. As bolsas recuperando, principalmente quando nós falamos em termos de Brasil, então Bovespa começando a crescer, a taxa de câmbio ela começando a voltar à normalidade, aí no padrão de 5,60, 5,55. Então tudo isso acaba mostrando que realmente nos dias de hoje a volatilidade de preços ela ocorre principalmente por essa facilidade que existe na transmissão das informações. Analistas, empresários, empreendedores, tomem isso como um aprendizado. Um aprendizado no sentido de que não se precipite, não aceite as informações da maneira como elas vêm, a cautela é fundamental, receba informação, procure digerir antes de tomar as decisões. Essa é a característica de comportamento mais importante, principalmente nos dias de hoje.
Em complemento ao programa anterior, voltaremos ao assunto do momento, que é a reforma tributária do consumo, substituição dos 5 tributos por 2, ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI, por IVA, CBS e IBS, e mais ainda o imposto seletivo. Muito bem. A maior alteração que a reforma tributária do consumo trará no dia a dia das empresas e dos contribuintes é o mecanismo de recolhimento do IBS, que se dará por intermédio do chamado Split Payment, que é uma importação de um mecanismo criado na Europa, já utilizado há muito tempo por alguns países da Europa, muitos casos sem grande êxito, mas que a administração no Brasil trará, e segundo os nossos gestores, com melhorias no funcionamento. O que vai representar isso basicamente? Quando o contribuinte faz uma compra e paga com cartão de crédito, ou cartão de débito, ou mesmo com uma transferência bancária qualquer, já naquele momento, o que hoje é o equivalente ao ICMS, ISS, PIS e COFINS, é recolhido no momento do pagamento. Quando paga o cartão de crédito, ele já divide uma parte para o comitê gestor, que vai tratar do IBS, para a Receita Federal, que vai tratar do CBS, e para o lojista, que vai ficar com a parte maior, obviamente, da operação. Esse é o chamado Split Payment. É algo que ainda está em forma de análise de construção e o grupo de trabalho do governo está instalado nesse momento. Muito bem, o que eu trago à atenção nesse programa é que ele se inicia em forma de testes em 1/1/26, portanto daqui a 17 meses, 18 meses, já começa então a implementação do Split Payment. E 100% dele estará vigente, ou ao menos essa é a ideia, em 1/1/27. Os bancos ainda estão reticentes com relação a essa agenda, porque o custo de investimento é muito elevado, mas enfim, é inexorável que isso aconteça. Haverá 3 tipos de recolhimento do Split Payment. O chamado recolhimento automático, que é aquele que você vai pagar para o lojista, no exemplo que eu dei do cartão de crédito, você compra um sapato por R$100 e o lojista fica com 80 e R$20 vão ser repartidos entre a Receita Federal e Comitê Gestor, e do Comitê Gestor ele vai avaliar quanto vai para os estados, quanto vai para os municípios. Então, no momento do pagamento, já do boleto, do cartão de débito, de crédito, já há a divisão e o recolhimento do tributo. Essa é a forma automática que deve congregar por volta de 90% do Split Payment. A segunda forma de recolhimento do novo IVA é o chamado Split Payment manual. É aquele em que, por exemplo, o lojista vende por um cheque ou dinheiro. Então, na medida em que ele recebe um cheque ou recebe um dinheiro, não é naquele momento que o dinheiro que esse recurso é dividido entre o lojista e a Receita Federal e o Comitê Gestor. Então, neste que é o cálculo manual, caberá ainda ao lojista apurar o tributo e efetuar o recolhimento para cada uma das atividades. E um terceiro ponto é o regime simplificado, que para grandes cadeias, grandes players do comércio, haverá um regime especial pelo qual, ao fazer o recolhimento do pagamento de uma duplicata, ou o contribuinte fazendo o recolhimento, por exemplo, na boca de um caixa de um supermercado, ele já divide o pagamento entre o que vai para o supermercado e o que vai para o Comitê Gestor e para a Receita Federal, numa alíquota menor, daí o simplificado, e já como pagamento final da operação, sem direito ao crédito. Seria uma forma presumida de recolhimento e simplificada. Então, automático, manual e simplificado. Ainda tudo é muito incipiente, há mais dúvidas do que certezas. A legislação se encontra nesse momento sob abrigo do Senado, que está discutindo a regulamentação, os grupos de trabalho estão já operando e teremos novidades em breve. Dada a complexidade e a novidade dessa operação, que atingirá a todos, falei no outro programa e repito agora, a Receita Federal estima que 97% do tributo sobre o consumo seja recolhido na modalidade de split payment. Então é algo muito relevante. Então, dado a tudo isso, nós aprofundaremos nesse espaço essa análise, porque é algo absolutamente revolucionário. Fiquem conosco, no próximo programa traremos novidades. São 35 anos de Simp,
23 anos de programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, 10 anos de pesquisa SIMP estadual e 28 meses de pesquisa SIMP nacional com mais de 170 indicadores econômicos e sociais. Ao longo desses anos, o SIMP sempre esteve lutando pelos direitos das micro e pequenas empresas, e nessas batalhas conseguiu várias conquistas. No programa de TV, alcançamos números expressivos em 2 redes nacionais, Rede TV e Rede Vida, em 49 TVs comunitárias e acompanhado por mais de 52 países, e mais de 8 milhões de visualizações por mês nas redes sociais. Sempre ao lado do empresário, o SIMP participou da criação e elaboração do MEI. Esteve presente na reforma tributária com a inclusão e manutenção do Simples Nacional como sistema tributário para a microempresa. A manutenção do Simples e aumento do teto. E, aliás, foi a nossa conversa essa semana com Bernardo Api, que prometeu a manutenção do Simples. Vários parlamentares prometeram a manutenção do Simples. Presente também no Conselho do Banco do Povo e convidado pelo Presidente da República para participar do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável com importante atuação. Fomos nomeados para o CODAM, Conselho de Desenvolvimento de Ambiente de Negócios do Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Além da participação nas frentes parlamentares estadual e nacional, tal como parcerias na Prefeitura Municipal e no Governo do Estado de São Paulo. Apoio, elaboração da lei e implantação no Fórum Permanente da Micro e Pequena Empresa. Essas são algumas de nossas vitórias e conquistas. Tudo isso para você que reconhece e aprova o SIMP. Pesquisa presencial Datafolha de junho de 2023 aponta que 18 milhões de pessoas acima de 16 anos conhecem o SIMP. E 96% dos que conhecem o SIMP avaliam a entidade como importante para a representação e defesa das micro e pequenas indústrias. O SIMP cresceu e existe porque você existe. Juntos somos mais fortes. Obrigado. SIMP, 35 anos ao seu lado. Acesse agora www.simp.org.br. Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é Dr. Luciano Dib, presidente do Instituto Mais Identidade. É um prazer tê-lo conosco. Mais uma vez, o prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. O privilégio é nosso. Doutor Luciano, o senhor esteve em 2020 no nosso programa quando tinha uma ideia originária de fazer cirurgias de reconstrução de forma gratuita para as pessoas que não tinham poder aquisitivo para isso. A ideia evoluiu, estamos hoje voando bem mais alto, e eu queria que o senhor contasse um pouquinho dessa história para todos que participam conosco. Muito obrigado, Curi, por essa oportunidade, né? Realmente a gente esteve aqui há quase 4 anos, era o começo da pandemia, e o Instituto Mais Identidade existia conceitualmente como uma organização filantrópica para proporcionar a reabilitação de pessoas, principalmente que tiveram câncer na face ou na boca, e com isso tinham deformidades, e que precisariam de cirurgias e principalmente de próteses para essa reabilitação. Nós, naquele momento, passamos a contar com o apoio da Unip, da Universidade Paulista, que foi para a gente como uma incubadora, proporcionou o espaço físico, esse espaço físico onde nós hoje temos a sala cirúrgica, nós temos um laboratório digital, laboratório convencional, um ambulatório para atendimento. E mesmo passando por essas dificuldades todas que foram durante a pandemia, ocorreu muita evolução. Tivemos um grande desenvolvimento como organização do terceiro setor e como organização específica na área da reabilitação. Nos conta um pouquinho a respeito disso. O que era, porque há 4 anos atrás eram 3 pessoas. O senhor e mais 2 assistentes. Em que pé nós estamos? Qual é essa evolução?
O que foi feito nesse período? Uma das coisas muito importantes que aconteceu nesse período foi essa visão de gestão, e nós tivemos o apoio de um programa da Ambev chamado Programa VOA, que é um apoio de mentoria para a gestão do terceiro setor. Isso nos deu uma organização muito boa. E também tivemos a possibilidade de desenhar um projeto específico em que tivemos o apoio do programa chamado PRONAS, que é um programa do Ministério da Saúde. E com isso fizemos a contratação, tivemos apoio de empresas como a ArcelorMittal, como a Ambev, Yamaha e outras grandes empresas num programa específico, que é esse PRONAS. Fizemos a contratação, num primeiro momento, de 14 profissionais, entre eles cirurgiões dentistas, médico, psicólogo, assistente social, equipe de administração, e isso tudo gerou uma capacidade de administrativa e de reabilitação muito grande. Atualmente, nós temos 20 profissionais contratados no Instituto Mais Identidade, profissionais que atuam full-time, fazendo todas as etapas da reabilitação, desde a cirurgia até a prótese, mas passando por áreas fundamentais, que são as áreas sociais. Nosso assistente social, nossos psicólogos, dando um apoio integral aos pacientes. Então, realmente, daquilo que era um projeto, uma ideia de atender talvez 10 ou 12 pacientes por ano, hoje nós estamos atendendo mais de 100 pacientes por ano, não só fazendo as reabilitações, mas fazendo toda uma assistência integral. Gratuitamente. Totalmente gratuita. O Instituto Mais Identidade é uma organização em que o paciente, quando tem a possibilidade de ser atendido lá, não vai gastar absolutamente nada em nenhuma das etapas. E são para pessoas que não têm recursos financeiros e que precisam dessa reabilitação. Nós temos todo um critério de triagem, né? Obviamente, a dificuldade de recursos financeiros é um fator importante para isso, mas em algumas situações nós também atendemos pacientes que têm, pela complexidade do caso, não teriam possibilidade de ter atendimento em outras áreas, em outros setores, em outros locais. E que, para esse atendimento acontecer, precisa ter toda essa equipe integrada. E que é o nosso grande diferencial. Nós temos profissionais extremamente dedicados e especializados nesse atendimento. Então, uma vez recebido para atendimento lá, não vai ter custo nenhum. Que bom! E tem todo um critério de seleção, etc. E tudo isso deve estar num site, deve estar no link. É esse aqui que está na tela, aqui nesse momento, é isso? Sim. O site www.maisidentidade.org.br tem uma seção específica para o paciente que quer ser atendido, em que ele vai receber ali, vai fazer uma triagem virtual, em que ele vai passar os seus dados e vai ser depois contactado pessoalmente por uma das nossas profissionais e nós vamos buscar a possibilidade de fazer esse atendimento. E tudo isso é auditado, tudo isso é transparente. É sabido. Quando a gente fala que o atendimento é gratuito, né? É gratuito para o paciente. Claro. Mas, obviamente, como tudo na vida, tem um custo e esse custo é muito alto. Não, nada é gratuito. Nada é gratuito. Tudo tem um custo. Tudo tem um custo. Hoje, nós tivemos esse apoio de um projeto de 24 meses, né, do programa PRONAS, que vai cessar agora em agosto, setembro de 2024. Começou nesse período em 2022. Mas nos permitiu a organização dessa equipe. Então, uma coisa muito importante, assim, falando para administradores, eu acho que é importante a gente ter essa noção, é de como a organização gerou a redução dos custos. Quando antes me perguntavam quanto custaria reabilitar um caso desses, eu até gaguejava, porque era difícil definir para cada caso o custo, uma vez que são casos muito complexos, com reabilitações que às vezes são parte a óculo-palpebral, às vezes o maxilar, às vezes o nariz, às vezes complexas, em que era difícil estabelecer o custo individual. Com a formação de uma equipe, com o estabelecimento de processos, hoje, eu mantendo essa equipe
no Instituto, eu consigo tratar praticamente o que a aparecer. A 1/6, a 1/10 do custo. A nossa estimativa, quando a gente propôs para a Unip, em 2020, esse processo de parceria, eu sou professor da Unip há muitos anos, por isso que há mais de 36 anos sou professor da Unip, e por isso que eles me deram esse apoio e nós propusemos essa parceria. A gente estimava atender um caso completo por mês, 12 por ano, e um custo que seria pela faixa de 60 a 70 mil reais por paciente. Quando propusemos para o Ministério da Saúde, organizamos o orçamento e o custo seria por volta de 50 a 60 mil por caso. Hoje, a gente tem um orçamento anual previsto na faixa de 2 milhões a 2 milhões e 200 para atender 200 casos por ano, o que faz com que aquele custo de 60 a 70 tenha baixado para 10 mil, 12 mil reais. Que ótimo. Então, é um critério assim, de escalabilidade que foi realmente fruto de um trabalho forte de gestão, né, de organização, de métodos, e que esses processos todos estabeleceram, de fato, a redução dos custos. Nós estaremos mostrando agora algumas cenas fortes, mas que é o trabalho que você tem realizado, a sua equipe tem realizado, com autorização das pessoas que sofreram a cirurgia e sofreram o processo da reabilitação do todo o trabalho que foi feito. Acompanhe com a gente. Andressa, Carlito, Vitório, Carla, Francisca. Essas são algumas das pessoas que puderam voltar a sorrir depois de terem suas vidas ressignificadas pelo Instituto Mais Identidade. Todo sacrifício ele vale a pena quando a gente olha o final. Eu fiquei muito feliz, fiquei mesmo. Nossa, estou me sentindo outra pessoa. Bem, eu acho que essa imagem fala por si só. Ela demonstra aquilo que, de um projeto para uma realidade de pouquíssimas cirurgias por ano para 100 e, quem sabe, no ano vindouro, 200. Mas existem problemas concretos que estão sendo enfrentados, que são problemas financeiros, para manter a equipe. Então, a você que está participando conosco, se puder contribuir, doar de forma permanente, independente do valor, para o Instituto, aqui está a oportunidade, aqui está o Dr. Luciano, que há 4 anos atrás esteve aqui com uma ideia e que hoje é uma realidade e é um exemplo, e ele já ganhou vários prêmios. Quais os prêmios que o senhor ganhou para a gente encerrar a nossa programação? No ano de 2021, nós somos a organização de destaque desse programa VOA. No ano 22, ganhamos uma certificação de excelência do Instituto DOAR, um selo A+, e estamos constantemente sendo avaliados pelos diversos reguladores aí do terceiro setor, né? Então, a aprovação do Ministério da Saúde, tudo isso dá credibilidade para o Instituto. Hoje, o Instituto é uma organização que, de fato, existe, auditável externamente, e que aquele trabalho de reabilitação, que era o meu projeto pessoal, hoje ele é ainda maior com a reintegração social. A gente não está falando só de realizar cirurgias e próteses, mas sim de devolver qualidade de vida, vida plena a essas pessoas, e com um trabalho psicossocial muito intenso, não só aos pacientes, mas a toda a família deles também. Doutor Luciano Dib, nós queremos parabenizar o trabalho, dizer que realmente é louvável. É uma das poucas ocasiões que o SINP coloca um selo de um histórico de credibilidade e de um trabalho de dedicação gratuito. E saiba que
o seu exemplo é um exemplo que tem que ser seguido por esse trabalho hercúleo. Agradecer a sua participação, dizer uma longa jornada, sucesso e que esse trabalho maravilhoso continue. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!